E aí, meus companheiros criativos, hoje eu quero falar de uma coisa um pouco diferente, para sair um pouco da mesmice de só software. Eu quero falar de uma das regras fundamentais que regem muito dos princípios básicos da arte e da arquitetura, até da música e outras coisas. Inclusive, vemos essa regra toda na natureza, numa tendência muito grande, que é o Golden Ratio, como a proporção áurea. A proporção áurea é uma proporção que é chegada através de um cálculo que não nos convém saber. A gente não precisa saber dele. A gente tem que saber que o número dourado, o número de ouro, é 1,618 porque ele é um número irracional, ele é aproximadamente isso. E a gente vai encontrar esse número em diversas coisas na natureza. Inclusive a sequência de Fibonacci segue a proporção áurea. Retângulos que a gente vê por aí muito comumente utilizados são de proporção áurea também, como no caso das TVs de 16 por 10, widescreen 16 por 10, elas são aproximadamente a proporção áurea, porque elas têm 1,77 para 1 de proporção, é quase uma proporção áurea. A gente vai ver isso também na distribuição de folhas, vamos ver isso nas proporções do corpo humano. E é aqui que eu quero chegar, nas proporções. E como utilizar essas proporções fundamentalmente. Porque a gente vê muito dessas regrinhas de você tem 8 cabeças de altura e meia, 3, 6, 7, 8 e meia para fazer um corpo humano. Então você vai botar aqui, aí vai pegar o corpinho do bonequinho e vai fazer, por exemplo, uma cabeça aqui, meia cabeça o pescoço, mais ou menos 2 cabeças o peitoral. Aí você tem aqui o abdômen, que já entra uma cabeça aqui. Aí você tem 2 cabeças coxa, mais mais ou menos 2 a canela, pezinho ali na meia cabeça. E aí você vai ter o braço, que vai ir mais ou menos aqui, e o antebraço que vai chegar aqui. Eles têm mais ou menos uma cabeça e meia aqui, quase 2. E aqui você vai ter uma cabeça e meia com a mãozinha do cara aqui. Não, 2 cabeças aqui com a mãozinha, porque a nossa mão é bem grande. Na real, nossa mão é bem do tamanho da nossa face. Bota aí tua mão na tua cara agora que tu vai ver isso. E o que eu quero fazer? Vamos racionalizar isso. Vamos pegar e descobrir de onde veio essa coisa toda, essa facilitação aqui das regras. Para que a gente não fique refém e para que a gente consiga manipular esses números ao nosso bel prazer e entender quando a gente acha estranho algum tipo de personagem cartoonizado que a gente faz. Então vamos começar dando uma olhadinha em uma coisa muito clássica que várias pessoas fazem, vários canais já fizeram aí afora na história do YouTube. Vamos pegar artes clássicas da Renascença, que foi quando começaram a usar muito isso, quando os artistas da Renascença começaram a pegar pesado. Eu peguei 4 obras aqui. Vou primeiro mostrar essa daqui do artista Mortan. Mortan. De onde que ele é mesmo? Ele é um cara de um país muito doido. É um húngaro, um pintor húngaro. De 1828 a 1899, sim, estou usando a Wikipédia. E aí a gente pega uma obra dele aqui, vamos esticar um pouco. Vou tirar essa grid. Vamos escurecer um pouco minha tinta. Opa, aumentei o tamanho. Inserir uma nova layer por cima. Tá. Tá. E a gente tem aqui uma pintura de Mortan. Qual é o nome dessa pintura mesmo? É Feast of
Átila. O banquete de Átila, se não me engano. E a gente consegue ver aqui algumas proporções áureas. Por exemplo, se a gente dividir isso daqui por aqui, a gente acha mais ou menos uma seção áurea, onde você tem o posicionamento dessas duas figuras importantes, principalmente essa. E se você fizer o rebatimento e fazer essa coisa áurea aqui, você vai ter a centralização do nosso rei, do Átila, provavelmente. E o que a gente pode fazer ainda? A gente pode separar mais uma vez aqui para cima, em outra seção mais ou menos áurea. Tô fazendo tudo mais ou menos, sem muita precisão, para você ver que a gente não precisa de muita precisão para ver, para descobrir essas coisas. E a gente vê aqui que muito próximo da linha, a gente vai ter as outras duas figuras principais. E isso a gente pode seguir dividindo a nossa grid. Ó, por exemplo, aqui a gente tem duas figuras que chamam a atenção nesse pedaço. E a gente pode ir dividindo mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Inclusive fazer aquele belo esquema muito conhecido. E aí a gente vê que os personagens vão se organizando dentro de um padrão aqui, ó. Dentro desse daqui a gente também vai ver isso acontecendo. E aí a gente consegue puxar e ver como a proporção áurea ela vai aparecendo dentro das grandes obras da humanidade. Não coincidentemente, ó, essa parte aqui que continuaria inclui esse cara. E se a gente ir indo, a gente vê que esse círculo vai incluir esses dois. Então a gente tem uma visão aqui, passa próximo ao guri, ao garoto. A nossa linha de tendência vai em cima do coroa aqui que está em pé, com a lira na mão. Passa em cima do maluco envergonhado e do tiozão aqui, acalmando ele. Putz, mano, não fica envergonhado desse cara aí não, esse cara é muito chato. E aí você vai vendo, ó, que vai encaixando tudo. Você tem a mão desse cara, inclusive encaixando, fazendo um movimento. Você tem tudo muito bem encaixado. Isso, provavelmente, se a gente fizer as grids para o outro lado, a gente vai conseguir o mesmo efeito. A gente tem, inclusive, com formas de composição aproximada, muito utilizadas na época, como essa que a gente atravessa no meio, faz um midpoint e atravessa aqui, do meio para cá. Dá mais ou menos uma seção áurea também. E a gente encontra novamente regras de composição claras que vão... Deixa eu limpar um pouco isso aqui. Deixa eu botar outra cor. Oh, caramba. A gente encontra regras de composição que vão sendo seguidas. Midpoint, diagonal, dá mais ou menos uma seção áurea. E aí você tem esses caras se encontrando no local correto. Eu tô falando aqui de seção áurea, mas que diabos é a seção áurea? Como você consegue criar uma seção áurea através de um retângulo, de um quadrado? Deixa eu dar um show na nossa grid aqui de volta. E a gente pode voltar aqui em Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? É uma sequência numérica achada na natureza, uma razão matemática, que até olhando o resultado final é bem simples. Os cálculos para chegarem nela são bem complexos. Devo dizer que eu nunca estudei eles aprofundadamente. Mas na sequência de Fibonacci a gente pode começar com um 0 e um 1 e iniciar ela. Você soma a da frente com a anterior, gerando uma nova. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. E assim sucessivamente. Se a gente olhar de perto um quadrado em funcionamento, crescendo através dessa regra, a gente vai conseguir visualizar a seção dourada ocorrendo. A gente vai ter o primeiro quadrado, 1, o segundo,
1 de novo. Aí a gente vai ter um de 2 por 2. Aqui a gente já tem uma seção áurea, ó. Isso daqui é mais ou menos em proporção áurea. Aí aqui do lado a gente vai ter um quadrado de 3 por 3. Novamente, uma divisão em seção áurea. E aí aqui a gente vai ter um de 5 por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, alcancei lá em cima. 5 por 5. Mais uma vez, proporção áurea. E aí aqui a gente vai ter um de 8 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8. E novamente a gente vai ter uma proporção áurea cada vez mais bem aproximada. Quanto maiores os números que a gente estiver trabalhando, mais próximo da proporção áurea a gente vai chegar. E como é que eu crio isso na unha, né, no braço, na mão? Bem, vou criar outra camada aqui. Vamos desvisualizar essa bagunça. Tirar a grid. Não, deixa a grid. Eu sugiro que você tente fazer isso sem grid mesmo, não importa muito. Mas o que a gente vai fazer aqui? Para alcançar essas proporções de uma maneira mais à mão livre, a gente vai fazer um cubo primeiro. Opa, céu largo. Vai fazer um cubo. Deixa eu ver, 3 por 3, tá bom. E aí a gente vai criar de uma maneira rápida a nossa proporção áurea. A gente vai achar o centro disso daqui. Deixa eu botar outra cor. Azul. Achando o centro mais ou menos ali. Tudo à mão livre mesmo, que eu não precisamos de instrumentos de medição. Nós queremos medidas aproximadas para depois a gente brincar com essas medidas. Achou o centro. Vamos aqui, outra cor, verde. A gente traça uma diagonal da ponta para o meio. De uma ponta para o meio. E aí a gente desce essa diagonal, usando ela como um raio de círculo. Vai dar mais ou menos isso daqui, se a gente fizer. It's nice. Uma boa medida de cabeça, assim. Não, dá menos que isso aqui. Uma boa medida de cabeça é que esse outro retângulo que vai surgir vai ser um pouco maior que isso daqui. Nesse daqui a gente tem 1,5. Então, por exemplo, 1,5 a gente teria mais ou menos por aqui, assim. Provavelmente, quando esse negócio descesse. Ou até um pouco mais. Acho que um pouco mais. Um tanto mais. E aí nós temos nossa seção dourada. Eu vou botar de dourado ela, pra ficar estiloso. Ficou uma porcaria pra ver, mas tudo bem. Nós temos nossa seção dourada. E aí se você quiser ir aumentando a proporção aqui, aumentando o nível que você está usando, você pode ir desenhando quadrados aproximados. Isso é aproximadamente outro quadrado, que vai gerar pra gente outra seção. Você desenha mais ou menos outro quadrado aqui, que vai gerar outra seção. Mais ou menos outro quadrado. Mais ou menos... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Mais ou menos outro quadrado. Mais ou menos outro quadrado. E assim sucessivamente. E aí você pode até fazer aquela coisa bonita depois. Seguindo, ó. Se você perceber, é um arco que usa essa ponta. Usa as duas pontas do quadrado que ela tá dentro. E aí a gente faz aquele lindo caracol. Então essa é a maneira mais fácil de criar um retângulo usando as proporções áureas. Claro que nem sempre você vai estar trabalhando apenas com um retângulo áureo. Vai ser muita medida aproximada. Isso daqui não é um retângulo.
Mas você pode ah, chamar atenção para essa medida, sei lá, fazendo uma linha aqui e grosseiramente medindo mais ou menos um terço dela. Deixa eu desativar as guias que elas estão me atrapalhando já. Mais ou menos um terço, assim, um pouquinho mais de um terço. Um pouco mais de um terço. E aí você vai ter uma medida aproximada do seu φ, do seu número dourado, da sua proporção áurea, né? Que é 1,618. E o que é esse 1,618? Esse 1,68 é o número que vai mandar você ser muito feliz, cara. Muito feliz. Muito feliz, cara. Deixa eu ver como tá a minha gravação. Tá tudo certinho. Onde a gente vai ter aqui mais ou menos 1 e mais ou menos 0,618 de proporção. Que é o que está acontecendo aqui. 1 com 0,618 de proporção. Tendo essa proporção em mente, que viu, é um pouco mais da metade do nosso lado. Um pouco mais, ó, desse meio aqui. Isso daqui, ó, tem... Vou botar de outra cor, que isso não é dourado. Isso não é 0,5. Então a gente pode aproximar as nossas medidas, como aqui. Se a gente pegar aqui, nossa, no meio da parada não. A gente pega aqui mais ou menos, e como eu fiz naquela hora, eu dividi mais ou menos onde estaria a nossa seção áurea de proporção aqui. E achei o nosso cara. Vamos analisar outra obra aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui, puxar a outra obra para dentro da minha layer. The Young Woman, também do mesmo artista, então, do Thor, do Morton, né? Eu nunca tinha escutado falar desse cara. Foi nas minhas pesquisas sobre artistas da Renascença que eu achei ele. Eu queria pegar uma coisa diferente de Leonardo da Vinci, já que a gente vai ter que inevitavelmente falar dele. Não que eu não goste de Leonardo, mas todo mundo sempre usa, então quis mudar um pouco. Vamos criar uma nova layer. Tem insert aqui, nossos atalhos. E a gente vai poder também verificar aqui, olha só, na Young Woman Wearing a Renaissance. A mulher jovem vestindo um vestido da Renascença. Isso aqui tá ruim. Deixa eu pegar aqui, Ctrl T, botar mais para baixo. B. Page Up. Voltei para minha layer. Mais ou menos aqui, ó, a gente pega, faz a nossa linha vertical, lateralmente, divide mais ou menos no que seria a nossa proporção, que é mais ou menos um terço, um pouco mais de um terço. E se a gente ver, ó, a gente tem o terço da imagem para baixo com o corpo, os 2 terços, né? Os 2... Droga, não dá para ver com os dedos. Os 2 terços para baixo e 1 terço para cima da imagem. E a gente pode fazer a nossa divisão assim, vamos ver, eu não fiz a divisão ainda nesse quadro. Vamos ver ao vivo isso daqui acontecendo, a magia da regra da regra não, do número dourado. E o que a gente tem aqui na nossa aproximação tosca, nós temos que a cabeça fica majoritariamente desse lado, ela faz parte de uma linha de ação dessa composição. Nós temos o braço aqui. Aposto que esse braço se encaixa dentro de alguma daquelas minhoquinhas que a gente pode fazer dos caracóis. E, claro, a gente vai ter
como fazer várias relações proporcionais aqui, ó. Por exemplo, essa daqui é uma relação que envolve regra dos terços. Ou, regra dos terços não. Uma relação que envolve a proporção áurea que a gente pode fazer, e a gente acha que uma diagonal que o artista utilizou na obra dele. A gente pode fazer também uma relação assim, e a gente acha outra diagonal que ele utilizou. Ó. O bracinho aqui dela entra nessa diagonal, o alaúde, se eu não me engano, entra nessa outra diagonal. E aqui no encontro das duas, mais ou menos, a gente tem a mão chegando no alaúde. E a gente pode fazer várias e várias relações proporcionais dentro desse quadro. Vamos brincar mais um pouco aqui, talvez, se a gente entrar no mérito de ver o rosto dentro desse quadrado aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, e vamos dividindo mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Olha só o que a gente está achando, que interessante. Mais um. Enhance! Mais ou menos aqui. Eu estou dividindo para baixo ou estou dividindo para cima? Para cima. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. E vamos ver mais uma. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. E a gente consegue... Não. Isso aqui sempre me deixa confuso. Olha só, tô confuso. Se a gente for seguir, a gente tem que pegar aqui, 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 nossa senhora, aqui assim. Uou, que dificuldade. Isso que dá a utilizar muitas coisas ao mesmo tempo. Mais ou menos assim. E a gente acha o nosso nosso caracol meio retorcido dentro da nossa seção áurea, e consegue visualizar. Nossa, ficou muito ruim, mas é mais ou menos isso. A gente consegue visualizar como ele relaciona, como a obra ela vai dispondo os elementos dela através das composições. Mas o que eu queria mostrar mesmo aqui, deixa eu apagar essa leia, botar mais uma, é que a gente já começa nessa figura a ver algum tipo de proporção no corpo. Calma aí. Vamos ver só o rosto, porque o corpo dela não aparece todo. Se a gente vê o rosto aqui, deixa eu diminuir esse pincel, a gente já consegue ver mais ou menos a proporção áurea para segmentação do mesmo. Olha aqui, ó. A gente já viu uma segmentaçãozinha toda bonitinha do nosso belo rosto. Tô diminuindo isso aqui. E a gente vê que o rosto todo vai sendo dividido em uma proporção áurea também. Tanto assim, quanto dessa forma aqui. Deixa eu pegar outra cor. Mais ou menos o meio do rosto. Vamos botar aqui pra dentro. Vamos botar aqui pra dentro.
E aí a gente vai achando proporções e relações. Menos com a orelha, que a orelha é uma droga. A gente vai arranjando proporções e inventando história em cima das proporções dos rostos. E claro, você pode muito bem pensar: esses caras não fizeram isso, eles não faziam essa grid. Provavelmente, nesses detalhes, deviam ter artistas mais psicopatas iguais o Da Vinci, que deviam fazer essa grid, né? E artistas mais soltos, que não deviam fazer, mas como eles estudavam muito o corpo humano, eles acabavam tendendo ao, à proporção dourada. Vamos abrir aqui uma outra obra. Cadê ela? Esqueci de salvar ela. Deixa eu ir aqui na internet rapidamente. Cadê? Vinci, Da Vinci. Cadê você? É você mesmo que eu quero. O que eu tô fazendo aqui? Vocês devem estar vendo um mouse brincando no nada e clicando, fazendo coisas nada a ver. É porque eu tô com a janela focada no OBS, só do Krita, para não mostrar os vacilos da minha área de trabalho. Da Vinci, sempre um clássico. Homem Vitruviano. Homem Vitruviano, ele é todo feito para funcionar com as proporções áureas. E vamos dar uma olhada aqui já agora começar a ver proporção do corpo, que é onde a gente queria chegar. Aquele lance das cabeças. Vamos ver aqui se no Da Vinci tem uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças, cinco cabeças, seis cabeças, sete cabeças, oito cabeças, nove cabeças. Aposto que eu errei muitos números aqui de cabeças, deve dar 8 cabeças e meia, mais ou menos, que é o que os manuais, frio, que os manuais de desenho recomendam você desenhar. 8 cabeças e meia, um homem adulto. E aí a gente já vê que existem relações mesmo com o homem vitruviano, o clássico. Por quê? Porque desenhistas não são bobos, desenhistas, eles estudam. Assim como Da Vinci estudava, que era um desenhista e um cientista e um artista completo, louco demais. E aqui você pode fazer as suas medições. Aqui a gente vê até as medições dele já. Se a gente for fazendo aqui mais ou menos as medições da proporção áurea, a gente vai já pegar aqui, ó, meio umbigo. Aí a gente tem para cima. Se a gente fizer aqui de novo, ó, a gente acha mais ou menos aqui. E aí, se a gente fizer para baixo, a gente acha o meio do joelho. Se a gente fizer aqui, no meio dessa daqui, a gente vê onde o pio onde o pio desce e onde ele começa. A gente pode vir aqui também, descer mais. Não muito aqui, o que a gente acha, mas se a gente descer mais um, vou descer aqui mais um, a gente acha o pé. E se a gente ir na cabeça, a gente vai começar a ver aquelas outras proporções também. Olha lá, testa. Ai, caramba. Vou ter que dar um zoom agora. Olha lá, o olho tá ali no meio. E vale ressaltar que se você buscar por homem vitruviano no Google, provavelmente o primeiro que vai vir vai ser esse. Entretanto, dezenas de artistas provavelmente fizeram homens vitruvianos em estudo. Existem alguns outros homens vitruvianos de outras épocas em que você tinha as proporções um pouquinho diferentes do que o Da Vinci fazia. Deixa eu botar outra cor. E a gente vê que a gente consegue dividir o corpo humano inteiro só por proporção áurea, no caso aqui do Vitruviano de Da Vinci, seguindo uma regra bem simples.
Você faz a primeira, você vai achar o umbigo. Tudo que você fizer para cima, você sempre faz o terço dividido para cima, o terço entre aspas, de novo. E tudo que você fizer para baixo, você faz o terço entre aspas para baixo. Eu tô falando terço, terço, terço por causa disso daqui, ó. O que que você tem aqui? Se você fizer um retângulo dourado, deixa eu botar isso em stand-by agora, nosso estudo do homem vitruviano. E aí você fizer para cima, a gente quase viu isso. A gente viu... Ah, não, enganando. A gente vê aqui, ó, uma divisão cada vez mais clara. Agora eu faço a divisão do número dourado para baixo. Aqui agora vou fazer para a esquerda. Mais ou menos aqui. Quem já fotografou, quem já estudou um pouco de desenho, já deve estar começando a enxergar o que eu estou falando aqui. E por que eu estou falando tanto terço. A nossa querida e velha regra de composição por terços. Essa daqui, ela não é a regra dos terços como a gente conhece. Essa daqui, ela leva em conta as proporções áureas. O que a regra dos terços faz é simplificar essa proporção áurea e pegar isso daqui e facilitar o nosso entendimento, inclusive nossa divisão. Fica mais rápida de fazer. A gente faz uma aproximação e divide em 9 áreas de 1/3 cada. E aí a gente tem uma aproximação da nossa regra dos terços, do nosso número dourado. Então, quando alguém falar, nossa, a regra dos terços é uma simplificação da proporção áurea. Agora você vai saber por quê. Porque você pega a proporção áurea e dá uma ajudada pro artista não ficar louco e usando ela. E aí você propõe sua composição em torno desses pontos aqui. Tá, voltando pro nosso homem vitruviano aqui. Agora vamos ver ele de cima aqui um pouco. Vamos ver o braço. Aqui. Olha só. Olha como já vai se encaixando aqui, ó. Antebraço. Agora aqui a gente puxa pra cá. A gente tem a mão. Olha lá. E se a gente se esforçar mais aqui e conseguir olhar melhor aqui, ó, a gente tem os dedos. Também seguindo a regra. E se a gente der um zoom, você vê que o nível de detalhe do Da Vinci foi monstruoso. Porque o nosso dedo, ele não começa aqui. Ele começa um pouco aqui atrás. É só você olhar sua mão pelas costas dela, que você vai ver o nó do dedo. Do nó do dedo até esse pedaço aqui, vai dar mais ou menos isso, que é mais ou menos uma regra dos terços aqui. Uma regra dos terços, ó, um número dourado. E aqui, de novo, a gente vai conseguir, puxando pra cá, a gente tem a nossa última falange, mais ou menos, formando o nosso dedo. E aí nosso dedo vai sendo formado. Claro que aqui nos dedos, quando você for fazer isso, é um para cada dedo. Cada dedo tem seu próprio tamanho, como o mindinho. Ele começa mais ou menos aqui. E o que a gente vai ter, uma divisão aqui, ó, de novo. A gente vai ter nossos pedaços do nosso dedo. E se você quiser ir mais longe, você pode levar em consideração o osso que fica aqui embaixo, na formação do dedo. E você vai conseguir dividir esse osso, depois esse osso, depois o mindinho aqui, dando mais ou menos a proporção áurea para cada pedaço da sua mão. E daí você pode simplificar essa proporção de diversas formas.
E aqui em cima a gente também tem proporção áurea funcionando. A gente vai precisar de uma nova camada, porque esse aqui já está confuso. Deixa eu apagar essa. Vem nova camada. E a gente vai ter uma regra da proporção áurea aqui de novo, atuando. Deixa eu botar uma cor melhor, que essa tá dando aberração cromática. Ai, tá horrível de visualizar. Vamos lá. De novo aqui, ó. E a gente vai ter o centro do nosso rosto. Dividiu no centro, ó. Regra dos terços. Regra dos terços. Proporção áurea. Calma aí, fiz besteira. Deixa eu botar outra cor. Centro, duas partes. Aí a gente tem aqui tal, proporção áurea, achou um lado do olho, proporção áurea para o outro lado, achou o outro lado do olho. Proporção áurea para esse lado aqui, achou o olho. Proporção áurea para esse lado, achou mais ou menos onde fica a pupila, ou é para o outro lado? Acho que é para o outro lado. Aí, ó, isso sempre me confunde. Achou onde é a pupila, mais ou menos ali, quando está olhando para frente. Consequentemente, você acha o canto da boca. Como nas regras dos manuais, o canto da boca coincide mais ou menos com o centro da pupila. E aqui, ó, achando esse canto do olho, você acha mais ou menos o canto do nariz aqui também. Como dizem nos manuais de desenho de anatomia também, o canto do nariz coincide mais ou menos com o começo do olho. E aqui, se você quiser ser chato, você consegue dividir esse nariz também em proporção áurea. Você bota pra cá, ó, uma das narinas, você bota pra cá, outra das narinas. Pra você ver como tá tudo divididinho. E aí você pode pegar esse canto da boca aqui também, ó. A boca inteira. Faz pra cá a proporção. Você tem esse setor, faz pra cá essa proporção. Você tem esse outro setor. Aí aqui você faz pra esse lado, você tem esse pedacinho. Você faz pra esse lado, você tem esse pedacinho. E aí você vai ter aquele biquinho da boca em proporção áurea. Quanto mais você for olhando, mais louco você vai ficando, né? Com essa proporção. Tá, a gente pode ir dividindo cada vez mais, achando todas as relações, por exemplo, aqui, ó. A gente consegue ver que o nosso nariz começa mais ou menos numa proporção áurea para baixo, que para cima, se a gente fizer a nossa proporção, a gente tem o topo da cabeça. Se a gente pegar essa proporção aqui do nariz e dividir mais ou menos para baixo aqui de novo, a gente acha a boca. E assim a gente consegue ir dividindo isso tudo em proporção áurea e ficar louco da cabeça, maluco, alucinado. Muito doente mental. Desculpa para quem tem familiar com problemas mentais. Eu não queria ofender. Deixa eu ligar isso aqui de novo. E se a gente quiser também, olha, ver aqui, ó, a divisão muscular também está em proporção áurea. Aqui, ó, nosso muque, nosso outro muque. Eu nunca sei o nome dos músculos. Ó, aqui, ó. Tá tudo dividido. É tudo muito, muito aproximadamente dividido. Quer dizer, nesse desenho é tudo muito bem dividido, tudo perfeitamente dividido. Porque a gente está falando de um desenho do grande psicopata da arte, Leonardo da Vinci. Então você vai ter uma divisão em proporção áurea de tudo. Tudo que você imaginar aqui, ó. Se você fizer aqui, ó, a gente consegue dividir aqui e depois pegar aqui, ó. E aí a gente tem esse início desse músculo aqui. Tudo que a gente quiser dividir aqui, a gente vai conseguir. Vamos lá, ó.
Faz aqui, ó, pro centro. Jogou a proporção pra cá, mamilo. É impressionante o trabalho de pesquisa matemática que a galera fazia nessa época, que fez os nossos fundamentos de desenho evoluírem bastante, retornarem lá do clássico, né? A Renascença é basicamente isso, falando brutamente. A Renascença é buscar os antigos valores gregos e retomar os estudos que não estavam sendo retomados, que não existiam mais, né? Tá, a gente tem nossa proporção e, como eu disse, o que eu queria fazer com ela... Nossa, esse vídeo deve estar gigante. Não, nem tá tão grande assim. Deve ter umas meia hora. O que eu quero fazer com ela é distorcer essa proporção. Então, como o vídeo já está longo, no próximo vídeo a gente vai utilizar essa proporção para criar exemplos extremos de outros cartoons, de cartoons, e brincar com isso de diversas formas. Então, valeu, galera. Se você gostou do vídeo e não tiver inscrito ainda, se inscreve aí, dá um curtir, compartilha para os seus amigos que estão aprendendo ainda a desenhar. É sempre um grande aprendizado, você sempre está aprendendo. E também, se você souber desenhar e caiu aqui de alguma forma olhando, acredito que essa informação vai ser valiosa também, se você não sabia antes, se você nunca tinha parado para racionalizar isso dessa forma. Valeu aí e até logo.